Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Bombinha e você é muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Em pleno século XXI, era da tecnologia e de vários avanços na ciência, até hoje a humanidade não conseguiu descobrir de fato qual a origem do homem. De um lado, temos o criacionismo, do outro, a teoria da evolução. Independentemente de qual você acredita, é certo que essas duas teorias têm brechas e questões que até hoje não foram respondidas. Para deixar as coisas ainda mais complexas, ao longo dos anos, os humanos fizeram descobertas que colocam em xeque todas essas teorias. E é exatamente sobre isso que iremos falar hoje. Para começar, eu vou apresentar para você as teorias mais aceitas sobre a origem da humanidade e por que elas não são uma verdade concreta. A começar falando da ideia proposta por Charles Darwin. A teoria da evolução por seleção natural foi formulada pela primeira vez no livro Sobre as Origens das Espécies, publicado em 1859. Na obra, Darwin descreve como os organismos evoluem ao longo das gerações através da herança de características físicas ou comportamentais. A teoria começa com a premissa de que dentro de uma população há variação nas características, como a forma do bico em um dos tentilhões de Galápagos que Darwin estudou. De acordo com a teoria, indivíduos com características que lhes permitam se adaptar a seus ambientes os ajudarão a sobreviver e a ter mais descendentes, que herdarão essas características. Indivíduos com traços menos adaptativos sobrevivem menos e, consequentemente, também têm menos descendentes. Com o tempo, as características que permitem que as espécies sobrevivam e se reproduzam se tornam mais frequentes e a população muda ou evolui. Através da seleção natural, Darwin sugeriu que espécies geneticamente diversas podem surgir de um ancestral comum. Mas vale lembrar que ele não conhecia nada sobre genética, o mecanismo pelo qual os genes codificam certas características que são passadas de uma geração para outra. Ele também não sabia sobre a mutação genética, que é a fonte da variação natural. Porém, as pesquisas de geneticistas já forneceram evidências adicionais que confirmam a evolução por seleção natural. A seleção natural é tão incrível que pode alterar uma espécie de pequenas maneiras, fazendo com que uma população mude de cor ou tamanho ao longo de várias gerações. Quando esse processo acontece em um pequeno período de tempo relativamente curto e em uma espécie ou pequeno grupo de organismos, os cientistas chamam isso de microevolução. No nosso caso, os humanos são frutos da macroevolução, que é quando a evolução precisa de um longo prazo para acontecer. Nesse caso, a seleção natural pode criar espécies inteiramente novas, como transformar dinossauros em pássaros, mamíferos terrestres em baleias e, é claro, macacos em humanos. Bom, na verdade, é errado dizer que evoluímos dos macacos. O certo é que nós compartilhamos um ancestral comum com eles e somos mais uma espécie da ordem dos primatas. Ou seja, a linhagem dos primatas começou sua história há cerca de 7 milhões de anos, quando um ancestral comum com os chimpanzés divergiu em duas linhagens diferentes, provavelmente por razões climáticas. Essa linhagem deu origem aos chimpanzés que permaneceram no oeste da África. Já a linhagem que deu origem aos humanos evoluiu no sul e no leste deste continente. Apesar de Darwin ter acertado em boa parte de sua teoria, ele também cometeu erros cruciais. Por exemplo, o cientista foi incapaz de perceber como as características são transmitidas de uma geração para outra. Ele se agarrou a teorias erradas, mas que eram dominantes em sua época. Nesse contexto, acreditava-se que as características do pai e da mãe se misturavam nos filhos. A teoria da seleção natural de Darwin não faria sentido sem a explicação que provou que as características hereditárias seguem regra de proporção, em que alguns traços são dominantes sobre os outros. Só que vale lembrar que esses erros não invalidam a teoria da evolução. Mesmo assim, muitos religiosos questionam a teoria, afirmando que, na verdade, foi um ser superior que criou o complexo mundo dos seres vivos, especialmente os humanos. E é aqui que entra a teoria do criacionismo. Essa teoria é a crença de que o mundo e tudo nele foi criado por Deus. E ela é baseada no livro de Gênesis da Bíblia, no qual é dito que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Os defensores do criacionismo não acreditam que uma espécie possa evoluir para outra.
No entanto, eles concordam que as espécies muitas vezes sofreram mutações para sobreviver em seus ambientes. O criacionismo foi amplamente divulgado como uma forma de combater as teorias pró-científicas da evolução, especificamente o darwinismo. A teoria da evolução foi muito controversa quando Charles Darwin a propôs em 1859. Alguns cristãos a consideravam uma ameaça direta ao cristianismo porque anulava a crença de que Deus havia criado o mundo e tudo que nele há. Cristãos pró-criacionistas frequentemente atacaram o darwinismo. Em alguns lugares, até baniram a teoria da evolução nas escolas no início do século XX. As coisas se acalmaram quando o Papa Pio XII, em 1950, declarou que o darwinismo não interfere no criacionismo. Ele afirmou que, independentemente de onde o ser humano veio, a alma de toda criatura é criada por Deus. De forma resumida, segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou céus e terra. Feito a partir do barro, o homem teria ganhado vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. Outras religiões contemporâneas e antigas formulam outras explicações, e algumas chegam a ter pontos de explicação bastante semelhantes. Afinal, qual das duas teorias estão falando a verdade? O fato é que não existe uma verdade absoluta. Existe um grande debate sobre qual teoria deve ser ensinada nas escolas. No entanto, a verdade é que não existe controvérsia, já que muitas pessoas têm crenças religiosas profundas e também aceitam a evolução. Mas e se fizessem uma descoberta que colocasse essas duas teorias em xeque? E se tudo o que nós sabemos até hoje não passasse de uma grande mentira? Há alguns anos, o Museu de Israel exibiu pela primeira vez o Gênesis Apócrifo, um dos manuscritos do Mar Morto que durante muito tempo havia permanecido guardado na câmara climatizada, construída apenas para abrigar os delicados manuscritos encontrados em cavernas de mais de 2000 anos de antiguidade. O pergaminho é um dos textos mais misteriosos dos 7 primeiros manuscritos do Mar Morto, encontrados em 1947 em uma caverna do deserto da Judéia. Datado do século I a.C. e escrito em aramaico, vai do capítulo 5 ao capítulo 15 de Gênesis, uma parte da Bíblia que fala de Abraão e Noé, mas contada com diferenças significativas. Por isso, é considerado um texto apócrifo. O conteúdo desse manuscrito não faz cair por terra a teoria do criacionismo, já que o Vaticano considera os manuscritos do Mar Morto de interesse universal, mas passa a ser um objeto de estudo e abre a chance de haver uma nova teoria e colocar algumas dúvidas sobre os textos bíblicos. Por exemplo, em Gênesis, é narrado que Noé sai da arca com sua família e a primeira coisa que faz é erigir um altar e fazer um sacrifício a Deus. Já no manuscrito, é dito que Noé faz o sacrifício ainda dentro da arca. Além disso, os fragmentos do Gênesis apócrifo não são narrados em terceira pessoa, pois é o próprio Noé quem conta a história. Para quem não sabe, os manuscritos do Mar Morto são quase 1000 pergaminhos e papiros escritos em aramaico e hebraico em 11 cavernas das quase 300 inspecionadas no deserto da Judéia, na Cisjordânia, entre 1947 e 1956. O Gênesis Apócrifo faz parte dos primeiros 7 manuscritos encontrados em 1947. Durante anos, especialistas tiveram que lidar com a decomposição desse texto. Ao contrário de outros rolos encontrados na mesma caverna, esse manuscrito é um pergaminho, não um papiro, e sua tinta parece ser o que o faz tão frágil. Como sua enorme deterioração confundiu os especialistas, o texto nem sequer pôde ser digitalizado para consulta online. Das 22 colunas que o compõem, as mais conservadas são as últimas, da 18 a 22. E pelo fato de esses textos terem algumas diferenças da história contada na Bíblia, muita gente acha que os manuscritos do Mar Morto podem nos dar uma ideia completamente diferente de como os humanos surgiram. E se, na verdade, os manuscritos do Mar Morto esconderem histórias totalmente diferentes das que são contadas na Bíblia? E se nesses textos tiverem detalhes que mudem completamente a nossa percepção sobre como a vida surgiu, talvez até misturando a teoria evolucionista com a criacionista? Fato é que esses textos ainda permanecem um grande mistério. A verdade sobre a nossa origem? Bom, ainda que existam muitas questões sobre as teorias a serem respondidas, é certo que nós só iremos descobrir a verdade quando morrermos.
Enquanto isso, seguimos analisando teorias e tentando desvendar os mistérios da vida. Bom, por hoje é isso. Mas antes de me despedir, quero te contar uma novidade. Sabia que a Fatos Desconhecidos agora tem sua própria marca de roupas? Em nosso site, que pode ser acessado a partir desse QR Code que está aparecendo na tela, ou no link na descrição do vídeo, você pode ver todos os modelos de camisetas da Use Fatos, disponíveis até agora. Depois me conta aqui nos comentários o que você achou das nossas camisetas. Lembrando que esse é só o começo, pois ainda tem muita coisa legal por vir. Nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!